Brilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação. Café Mirim. Sempre o melhor. Peixim Restaurante. O melhor do peixe é aqui. Pacas Palafitas Lodge. Amazônia com estilo. Guaporé Vidros. Segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica. Liberdade ao seu alcance. UsiPay. Porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira. Já pensou em um programa 100% regional? Um programa que resgate a identidade rondoniense e amazônica e que fale da nossa gastronomia, das curiosidades, da nossa música, das coisas daqui. Programa Café com História, com Alex Paletó. É todo sábado às 14 horas na Rádio Parecis. Programa Café com História. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. O Trilhando a História tem um compromisso de levar para todos vocês cultura, identidade, patrimônio histórico. Olha, que a gente está mostrando para vocês hoje algo incrível. Uma das maiores fortalezas da América do Sul. Seja bem-vindo ao Trilhando a História, aqui em Costa Marques, no Real Forte Príncipe da Beira. Trilhando a História. Nessa área que nós nos encontramos, foi cavado um fosso de 2 metros de altura para dificultar qualquer tentativa de invasão a essa fortaleza. Parte da estrutura dela, o rebelim, a passarela, não foi construída. Nenhum portão em aço, o portão que seria ali onde está aquele improvisado, aquela quantidade de tijolos para proteger a entrada, nós teríamos aqui uma passarela que ligaria até ali, como se fosse uma ponte elevadiça, o rebelim. A base para as colunas de rocha, de estrutura que ficavam abaixo d'água, está aqui. Muito possivelmente, com o tempo, essa base se desfez. E aí, o Real Forte Príncipe da Beira tem essa nomenclatura para homenagear um príncipe português, futuro rei de Portugal, Dom José I. Não é isso, Elvis? Isso, professor. E aí a gente encontra ali, ó, homenagem, né, a placa ali, Joséfo I. Ela está toda em latim, que a tradução dela fica mais ou menos que assim, no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, a 20 de junho de 1776, é lançada a pedra fundamental do forte, em homenagem ao excelentíssimo senhor Dom José I. O rei de Portugal. Por isso a imponência dessa fortaleza, que apesar de tão imponente, 970 metros de perímetro, conta a história de que ela nunca teria dado um tiro com suas 56 canhoneiras. Mas, segundo alguns pesquisadores, a própria imponência, a própria presença dessa fortaleza, de forma dissuasiva, inibia qualquer adversário inimigo que tentasse encarar 56 canhoneiras, 15 metros de muralha e todas as dificuldades como essas aqui. Os malditos mosquitos. Mas tem mais. Me falaram que essa fortaleza tem muito morcego. E vocês me conhecem. Morro de medo de morcego. Mas vamos encarar essa história e essa aventura. Bora lá.
Elvis, essa é a parte da abóbada no portal principal do forte de entrada. O que nós temos nessa estrutura, nesses equipamentos, esses compartimentos do lado direito e do lado esquerdo? Professor, aqui do lado direito da nossa entrada, nós temos o que era chamado corpo da guarda, né? Certo. Então isso aqui era o espaço onde ficava o soldado, fazendo aqui a sua vigilância. À nossa esquerda aqui temos o que era a masmorra do forte. A masmorra Né? do forte, certo. Tá? Aqui você tem uma ideia qual era a espessura das paredes aqui? Olha, a gente tem uma dimensão aqui da espessura dessas paredes. Professor, na verdade, a espessura da parede, ela, assim, de todo o trabalho arqueológico que foi feito dentro do forte, ela acompanha, na verdade, esse portão que a gente entrou até esse aqui. Então, a gente bota aí uns 10 metros de largura. Entendi. Né? Então, a autossuficiência do forte na sua construção, ela se dá também visivelmente nisso aqui. E a gente percebe que a temperatura aqui é uma temperatura amena, diferentemente do Isso. calor e o mormaço amazônico, né? Exato. E a gente percebe que todas as janelas, elas têm uma projeção de forma triangular em que se abre e permite uma maior valorização do vento, né, que vem de fora para Isso, dentro, né? exatamente. E a própria reprodução da luminosidade auxiliando eles nesse espaço. Exato. Que agora, claro, não tem iluminação, mas eles usavam tochas e outros tipos de forma de utilizar esse espaço com a luminosidade daquela época. Mas, ó, gente, é algo impressionante imaginar o que esses engenheiros e arquitetos e operários, Domingos Sambucetti, Alexandre Souza, depois Ricardo Franco, né, que vai aqui finalizar, porque esses caras encontraram muitas dificuldades na construção do forte. Cólera, malária, doenças endêmicas, o índio que defende sua terra. Você tem uma ideia de quantos afrodescendentes escravos, Elvis, vieram trabalhar nessa obra? Professor, os últimos relatos que a gente consegue obter e observar são mais de 2.000 escravos que vieram para essa obra aqui, né? Mas aí eu queria mostrar um detalhe para o senhor e para o seu público. Esses caras aqui dentro, a gente lê esse processo todo de história, eles não ficavam, não tinha essa liberdade que a gente tem aqui. Então ele mostra aqui, cada buraquinho desse era uma corrente. Então esses caras aqui dentro, eles ficavam acorrentados. Detidos. Exatamente. Então, é a masmorra, como você falou. Exatamente. De fato. Como nós temos uma outra também. E com certeza pessoas que eram penalizadas eram trazidas para cá. Existem histórias, aí a gente teria que pesquisar em documentos primários e secundários, que Fernando Sabino, uma das lideranças da Sabinada, médico da Revolta da Bahia, teria sido aprisionado durante pouco tempo nessa região do Vale do Guaporé. Só se diz na província do Mato Grosso. E algumas pessoas levantam a suspeita de que muito possivelmente ele teve uma temporada aqui no Real Forte Príncipe da Beira. A nossa temporada aqui é diferente, né? A nossa temporada aqui é mostrar para vocês essa história incrível dessa fortaleza que é considerada pelo povo português uma das suas 7 maravilhas. É a maior obra portuguesa construída fora de Portugal. A gente está uma outra masmorra, uma outra prisão aqui do Forte Príncipe da Beira. Por quê? Quando houve o fim da disputa territorial pela navegação do rio Guaporé, houve uma decadência natural da mineração, o forte acabou perdendo a sua importância. E a tensão fronteiriça acabou prevalecendo mais ali na região platina, tanto que posteriormente teremos a Guerra do Paraguai. Mas essa região, quando há uma perda de importância, ele acaba se transformando numa prisão. E a grande prova disso, de fato, o degredo de pessoas que haviam cometido algum tipo de delito, o grande castigo era vir para cá. E aí o Elvis estava me falando que nós temos nessa parede, claro que se perdeu muita coisa com a ação do tempo, umidade, chuva, falta de manutenção e, infelizmente, alguns invasores que depedraram aqui o local e violaram essa história magnífica. Mas ainda existem mensagens deixadas por antigos prisioneiros, não é verdade, Elvis? Isso, professor. A gente aqui, pessoal, a gente tem registros, né? A gente encontra esses documentos hoje em alguns livros, alguns artigos. Aqui a gente tem um prisioneiro que ele vai se despedindo da fortaleza, ele diz assim,
de ti me despeço, ingrata prisão, né? Algo nesse sentido, e ele vai se despedindo. Aqui a gente tem uma, do dia 18 de setembro, pelas 2 da tarde, tremeu a terra, 1882. Né? Então a gente tem um cara que assina algumas dessas informações chamado Juvino. Né? E é provável que esse Juvino tenha sido autor desse registro de tremor de terra. E aí nós temos uma outra parte aqui, que essa que é acreditada ao Pacheco. Né? O Pacheco é o cara que foi acorrentado ao pescoço e que provavelmente tenha falecido aqui nessa masmorra. Né? E aí ele coloca assim que Mato Grosso me prendeu, a Fortaleza me cativou. Né? Aqui em cima ele colocou mais algo explicando mais, ele coloca assim: cá onde do Brasil, Reino Principia, província de Mato Grosso, assim chamada, né? Aí ele coloca que vive nessa bobada imunda, né? Em seu colar tem, em seu pescoço pendurado tem em seu colar, né? Uma grossa e comprida corrente, né? Então esse Pacheco, ele está contando a situação dele enquanto prisioneiro dessa masmorra. Um diário. Exatamente. Um diário de prisioneiro, deixado nas paredes dessa fortaleza, de um relato, de um degredo, que como nós estamos aqui na Amazônia e podemos presenciar o quanto é intenso o calor, o mormaço aqui nessa região do Vale do Guaporé, em Costa Marques, mas isso nem de longe é o grande problema desses homens que foram confinados aqui, prisioneiros dessa grande fortaleza. Imponente história, mas também que tem os seus relatos e suas páginas de tristeza. Os povos afrodescendentes escravizados para trabalhar, os povos indígenas que foram, de certa forma, coagidos, dissuadidos e exterminados nessa região, e os próprios soldados que encararam isso daqui como uma missão difícil, mas que a gente conta para vocês em cada detalhe, em cada história fincada nessa parede. A engenharia do presente tenta, de alguma forma, conter essa história, sustentar essa história. Essas toras que encontram-se escoradas é uma iniciativa do IPHAN, do Exército Brasileiro, em tentar segurar essa estrutura, para que não haja um desabamento dessa parte da nossa história. Uma engenharia do presente tentando permitir a preservação da engenharia do passado. Por quê? A engenharia do passado traz para todos nós algo incrível, a forma simétrica, alinhada de todas essas edificações da cidadela. Janelas, corredores, todos alinhados para facilitar assim a vigilância e a observação daqueles que por aqui passavam e ao mesmo tempo uma forma de defesa intensa deste complexo militar, de defesa do território português, claro, hoje território brasileiro. O que impressiona a todos nós é esse alinhamento das janelas do Real Forte Príncipe da Beira. Elvis, você está aqui desde o seu nascimento? Nasceu aqui na região? Nasci aqui, estudei aqui. E hoje, para você, qual é a sensação de estar aqui como guia, com seus amigos e familiares, tentando preservar essa história e possibilitando essas pessoas que visitam o forte ter essa conexão tão intensa com o nosso passado? Eu meio que tentei fugir um pouco dessa situação, né? Então eu saí, fiz várias tentativas de algumas faculdades, me formei técnico financeiro, né? E assim, tudo levou para que a gente voltasse para cá. As suas raízes acabaram, de certa forma, te direcionando para o local de origem. Voltar, né? para casa, né? É verdade. E assim, a gente começou uma experiência em 2004, na verdade, né? Com apoio de algumas pessoas. Foi um ano que a gente recebeu aqui, professor, 160 mil visitantes, né? No ano todo, né? No ano todo. Então a média nossa, hoje por baixo aqui, num ano bom,
deu quase 30 mil visitantes. Que maravilha. Mas a sensação é assim, é como cuidar de casa. Com certeza. Porque eu sempre falo assim, que nenhum lugar no mundo é melhor do que a casa da gente. Verdade. E essa frase, ela reflete muito isso. A gente está aqui todo dia, né, fazendo esse acompanhamento, mostrando a nossa história. E eu sempre falo assim, professor, a história que os livros não nos contaram. Verdade. E eu acho que o que a gente faz com que o Trilhando a História proporcione a vocês em casa é esse sentimento que está aqui no Elvis, que deve ser de todos nós, esse amor à nossa história e à nossa identidade. Como ele é um guardião, como outros guias aqui são os guardiões dessa memória, a gente tem que absorver isso e ter orgulho da nossa história. Povo sem história não é povo, é bando. E nós não somos bando, somos destemidos pioneiros. É isso que a gente tem que levar com a gente. Trilhando a História. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. O mundo passou por mudanças e se reinventar foi necessário. Por isso, quem sempre cuidou de você, agora tem muito mais para oferecer. A Amiron Saúde agora é mais. Mais produtos, mais rede, mais hospitais, mais telemedicina, mais benefícios, porque a Amiron é mais que um plano, é cuidar bem. A Amiron Saúde só tem uma. Não se deixe enganar. 34 anos em compromisso com Rondônia. Programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real. Conexão Rondônia ao Vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo, aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real, todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia, o melhor na ciência, o melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak English like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música, aprender sobre finanças, controlar emoções, soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens. Chegou o super Wi-Fi da Brasil Digital. Conexão inteligente de internet que pega em todos os ambientes da casa ou AP. Sala, quarto, cozinha, área externa e até na casinha do Totó. Plano top, plano premium e o plano extreme com até 1 GB. Chegou a evolução em conectividade. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Fale com nossos especialistas. Brasil Digital, você conectado. Bem-vindo à nova conexão. Agora, aos sábados e domingos, você tem um encontro marcado às 16h30 com a professora Ariane Tonon. No programa Dança Rondônia, você vai aprender os mais variados passos de danças. Um programa original e exclusivo do Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Quem pede a nota concorre a uma nota, isso é muito legal. Você é premiado e ajuda uma entidade social. Nota legal. Peça a nota e concorra a prêmios em dinheiro. Governo de Rondônia.
Olha só como é importante e como é bom você ver uma campanha, uma iniciativa de revitalização. Toda essa parede da lateral do forte, que está de frente para o rio Guaporé, é uma porta, digamos assim, de segundo plano, né? E ela dá num fosso com um declínio. Toda essa estrutura da arcada, olha que beiral feito na pedra canga, olha a delicadeza do trabalho feito na pedra canga para fazer o beiral, né? A arcada, a coluna lateral desse beiral, a parte do beiral superior, todo trabalhado. Imagine o empenho desses homens. E aqui a gente tem todo o piso também revitalizado, se retirou entulhos aqui de cima, houve uma recomposição do reboco da lateral da parede, da muralha, da abóbada superior. E é interessante que tem uma foto do lado de fora do primeiro governador do território federal do Guaporé, Aloysio Pinheiro Ferreira, do lado de lá. Porque por aqui também tivemos a figura de Marechal Rondon. O nosso grande marechal teve grande importância em trazer à tona à sociedade brasileira o Forte Príncipe da Beira. Mas não para por aqui. O Elvis vai levar a gente aqui, né, Elvis? O banheiro desses caras. É porque a gente tem que entender que aqui era uma região de insalubre por conta das doenças da Amazônia. Então você tinha que ter um aspecto de higiene. A gente sabe que muitos trabalhadores durante a construção do forte morreram de cólera. E aí houve uma preocupação em se criar as latrinas. Conta pra gente isso aqui, Elvis. Isso. Professor, ela tem uma profundidade na parede de aproximadamente 3, 4 metros de profundidade, né? Às vezes o pessoal chega, caramba, mas era desse jeito. Você observa que lá na parede tem alguns buracos. Alguns encaixes ali. Isso, então eles passavam uma peça de madeira, né? E aí o que a gente vê é que esses banheiros, eles eram, a gente fala assim, era o coletivo organizado. Né? Vocês já ouviram falar naqueles banheiros antigos de estádio de futebol? Olha só. E aqui a gente tem as latrinas. Esses dejetos iam naturalmente por uma galeria, um fosso que passa aqui por debaixo e até o rio Guaporé, evitando qualquer tipo de contaminação por parte desse espaço, né? Exato. E olha só que incrível isso aqui. Eu fico feliz porque a gente vê aqui uma luz no fim do túnel, né? A gente está aqui na escuridão, mas o que resta de luz que está entrando aqui pelo portal da entrada desse banheiro, a gente faz essa forma figurada, né? Pejorativa, mas é entender que é importante revitalizar o forte. É uma grande estrutura, é uma grande história. Está no brasão de Rondônia. Não é isso, Elvis? Hoje, assim, é o símbolo do estado, né? E eu só quero mostrar para o seu público um detalhe, pessoal, aqui em cima. Aqui em cima, ela tem ali algo tipo uma estrelinha, que ela também lembra muito o formato do forte. Estou vendo. Né? Mas ali, possivelmente, era onde ficavam penduradas, talvez, as lamparinas. A luminária. Isso, coisa que dentro das masmorras não tinha. Bom, pelo menos aqui, talvez o cuidado se teve por conta do eminente risco, né, de você cair em meio aos dejetos. Mas isso é uma outra história. A gente vai mostrar um outro ponto importante aqui do forte para vocês agora. Vai fluindo devagar, o fluxo da vida vai te levar e lavar. E assim vou remar, sem pressa de voar, sem pressa de chegar. Essa aqui é uma das preocupações que os soldados da época, a engenharia, tiveram na preservação da saúde daqueles que trabalhavam na obra, na sua manutenção e na defesa desse território com o Forte Príncipe da Beira. Essa é a edificação da antiga estrutura do hospital. Segundo informações dos nossos guias, em escavações arqueológicas recentes, se encontrou muito material, objetos específicos dessa área hospitalar. E detalhe, né, o primeiro engenheiro dessa obra, Domingos Sambucetti, era um italiano, acabou falecendo aqui durante a construção e vai ser substituído posteriormente pelo Alexandre Souza, que também vai morrer. Então o Sambucetti morre nesse hospital, morre nessa estrutura, daquilo que a Amazônia nos impõe, né, como adversidade, né, como desafio. Os mosquitos, a malária, as doenças, o calor, a alimentação limitada,
tudo isso acaba fazendo com que a possibilidade de se quebrantar o espírito daquele que desafia a grande floresta seja iminente. Mas há aqueles que resistiram, cumpriram a missão de edificar essa magnífica fortaleza em meio ao coração da Amazônia e da América do Sul. Uma canhoneira imponente, apontada para o rio Guaporé, numa região de grandes corredeiras. Não à toa, o forte foi estrategicamente escolhido nessa posição geográfica para inviabilizar a velocidade das embarcações, onde elas tinham que reduzir a velocidade e assim viravam alvos fáceis, vulneráveis para serem interceptados e alvejados por essas canhoneiras que variam de 12 a 24 o seu calibre. Canhoneiras que pesavam de 2 a 3 toneladas. Algumas trazidas oriundas de Belém do Pará, 1825, chegando aqui 5 anos depois, 1830. Essa canhoneira em específico é uma canhoneira que dá uma deferência à família de Bragança. A flor que representa os Bourbons, Bragança, uma flor de lis, que também é um símbolo francês, até porque a arquitetura dessa edificação é inspirada em arquiteturas francesas, e o F e o B da família de Bragança. Não é o único modelo de canhoneira que nós temos aqui. Mais adiante, a gente vai mostrar para vocês uma canhoneira que acredita-se ser uma canhoneira inglesa, né, que está desse lado aqui. Ó. Percebam que o brasão dela já é diferente, ó. Já é um brasão a uma deferência a um monarca inglês, ou uma monarquia inglesa. A gente tem que entender que Portugal nem sempre conseguia abastecer de estrutura bélica todas as suas fortificações ao longo dos domínios coloniais. Mas é importante a gente observar a imponência dessa grande edificação e as dificuldades que esses homens enfrentaram para superar tudo isso para defender um território que para eles era português. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Muita história aqui às margens do rio Guaporé, no município de Costa Marques, no Real Forte Príncipe da Beira, a maior fortaleza das Américas. Aguardo todos vocês no próximo programa para trilhar mais uma história. Era só fechar os olhos e voltar pro que é meu. Era só fechar os olhos e voltar. Tem um forte construído às margens do Guaporé. Já pensou em um programa 100% regional? Um programa que resgate a identidade rondoniense e amazônica e que fale da nossa gastronomia, das curiosidades, da nossa música, das coisas daqui. Programa Café com História, com Alex Paletó. É todo sábado às 14 horas na Rádio Parecis. Programa Café com História. Já pensou que toda vez que o Lucas vende um bolo, o Pedro vende farinha, a Luísa vende ovos, a Maria pode vender mais sabão e a Joana, confeiteira como o Lucas, pode acabar vendendo um bolo também. Muita coisa acontece quando o negócio acontece. Se pague, se pague, tem negócio. Trilhando a História. Oferecimento Grupo Sapiens. Evoluindo com a educação.
Café Mirim, sempre o melhor. Peixim Restaurante, o melhor do peixe é aqui. Pacaás Palafitas Lodge, Amazônia com estilo. Guaporé Vidros, segurança e qualidade. Bingol Motos e Náutica, liberdade ao seu alcance. UsiPay, porque cuidar da Amazônia é da nossa conta. Cicobi Credisul, mais que uma instituição financeira.